meu Senhor Jesus. Isso é importante. Hoje eu quero falar, tudo nesse culto está muito conectado, né? Davi cantou aqui Nada Além do Sangue, a Stephanie cantou Fonte de Água Viva. Hoje eu quero falar sobre nova aliança. Nova aliança. Vamos entender um pouquinho esse momento aqui que nós participamos da ceia do Senhor, né? E eu tenho essa frase aí, mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, se você quiser seguir, você pode seguir, senão você vai ter na tela aqui todos os textos para você acompanhar com facilidade. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Jesus está ali, ele estabelece nesse texto, nesse lugar, nesse momento, lógico que de forma diferente, completamente diferente do que nós fizemos aqui hoje. O momento que agora nós celebramos, que é a Santa Ceia. Jesus está naquele lugar ali celebrando a Páscoa. Jesus está reunido com seus discípulos em Jerusalém para a festa da Páscoa. Você sabe que a festa da Páscoa é uma festa judaica que o povo de Israel comemora o momento da libertação da escravidão do Egito. Quando o povo, por 420 anos, está escravo no Egito e é retirado de lá pela mão forte, pelo braço forte de Deus, através da vida de Moisés, com aquela experiência das 10 pragas. Deus vai encurralando o faraó, e a 10ª praga é a morte dos primogênitos. E a 10ª praga, o anjo da morte passa sobre o Egito e poupou o primogênito, os filhos das casas, das quais nos umbrais das portas e das janelas havia uma marca de sangue. Uma noite antes, aquela família sacrificava um cordeiro, pegou o sangue do cordeiro, passa nos umbrais das portas, nas janelas, e aquele sangue era a marca que aquela família, aquelas pessoas ali daquela casa, tinham uma aliança com Deus. E por causa dessa aliança, o anjo da morte passa, e ali o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e janelas foi o sinal que eles faziam uma parte de uma aliança com Deus, e os seus primogênitos foram poupados. Todos os anos Israel celebra a festa da Páscoa, lembrando esse momento de libertação. O sangue do cordeiro que era morto um dia antes e o sangue aspergido nos umbrais das portas. Jesus, ele está aqui em Lucas, no capítulo 22, exatamente nessa celebração. Ele está naquele momento ali da celebração. E aí diz o texto 22, verso 14, o seguinte: E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes de sofrer, porque vos digo que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo que é por vós dado, fazei isso em memória de mim. E aí ele diz o seguinte: semelhantemente, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. O que nós celebramos aqui é a nova aliança. Uma nova aliança pressupõe uma aliança anterior. Uma antiga aliança, uma velha aliança. Por isso que a palavra do Senhor, a sua Bíblia, é dividida em 2 testamentos, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, a Bíblia hebraica que chamamos de Velho Testamento, o Antigo Testamento, fala da velha aliança, da primeira aliança. O Novo Testamento, que a Bíblia cristã, fala da nova aliança. Para entendermos a nova aliança, nós precisamos ler Hebreus capítulo 10, para que haja uma compreensão do que é essa nova aliança. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 1 e 2.
porque a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que há de vir, e não a imagem exata das coisas. Por isso, a velha aliança nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam para adorar. Verso de número 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, com os benefícios agora presentes, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. No verso 13 ele diz: porque se o sangue de touros e bodes e as cinzas de uma novilha sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que os tornam exteriormente puros quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu eterno Espírito se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências de atos que se levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, do verso do 11 a 14. Capítulo 10 de Hebreus está dizendo exatamente isso. Ele fala o seguinte, que a primeira lei, a antiga aliança, era apenas uma sombra de uma realidade que estaria por vir. E ele fala o seguinte, que a primeira aliança, a antiga aliança, nunca consegue, mediante aos mesmos sacrifícios, repetidos anos após anos, aperfeiçoar aqueles que se aproximam para adorar. Não consegue. Em que estava baseada a primeira aliança? A primeira aliança estava baseada em leis, mandamentos, ordenanças à vontade expressas de Deus. Era isso que era a velha aliança. Estava baseada em leis, mandamentos e ordenanças à vontade expressas de Deus, que é a Torá, a lei de Moisés. O que significa Torá? Torá quer dizer caminho, exatamente isso, significa caminho. A primeira aliança é a revelação do caminho que devemos seguir, é a vida que devemos viver diante de Deus, a vida justa, a vida piedosa, a vida temente a Deus. Então a Torá aponta esse caminho na forma de mandamentos e ordenanças. Você conhece os 10 mandamentos, sim ou não? Só que os rabinos, eles pegaram as leis de Moisés e eles interpretaram a Torá. E aí os rabinos lá, os escribas, eles codificaram a Torá e trouxeram mais 613 mandamentos. E ali eram as leis, os mandamentos, as regras, as ordenanças, tinha de tudo que você possa imaginar. O que fazer, o que não fazer. Para quem emprestar dinheiro. Como emprestar dinheiro. Pode cobrar juro, não pode cobrar juro. O que comer e o que não comer. Onde ir, o que fazer. Quanto que eu posso andar de sábado. O que é trabalhar de sábado e o que não é trabalhar de sábado. O que eu posso fazer para não violar do sábado diante do meu trabalho. Para você não violar o pecado de você trabalhar no sábado, porque no sábado você tinha que descansar. Leis, mandamentos, ordenanças. Leis, mandamentos e ordenanças que apontavam e descreviam um caminho de justiça diante de Deus. É claro que nós jamais conseguimos praticar na totalidade a vontade de Deus. Jamais conseguimos andar no caminho de justiça, na grandeza da santidade, do poder, da graça de Deus, da sua onipotência, da sua santidade. Jamais conseguimos andar em santidade no nível da perfeição de Deus. Por isso os sacrifícios. Você não cumpre a lei, você não cumpre as ordenanças, você não cumpre o mandamento. E quando você transgride o pecado, você comete pecado, você transgrediu a lei. E o que o pecado fazia? O pecado causava separação entre você e Deus. Então, você não pode ofender a Deus com a sua desobediência. Você não pode comparecer diante de Deus e conversar com Ele como se nada tivesse acontecido entre vocês.
Tem algo que precisa ser feito, tem algo que precisa ser resolvido, essa separação. E o que tem que se fazer então? Se fazia o sacrifício. O livro de Levíticos, quando você lê, é um livro que ele informa tipo assim, exemplos para todo o sacrifício que existia. Todo tipo de sacrifício. Para cada tipo diferente de pecado, um tipo diferente de sacrifício. Se o pecado ofendia muito a Deus, era um sacrifício. Se ofendia pouco, era outro tipo de sacrifício. O sacrifício do pobre, o sacrifício do rico. Que tipo de animal entregar? Como deveria entregar esse animal? Como você deveria adquirir esse animal? Ele teria defeito? Não teria? Então o livro de Levítico, ele faz isso. Que tipo de animal oferecer? E esses sacrifícios, eles eram oferecidos pelo sacerdote, ofereciam sacrifícios de manhã e à tarde, animais sacrificados. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui é o seguinte, que os sacrifícios da primeira aliança não eram suficientes para aperfeiçoar aqueles que se aproximavam para adorar. Eu sou um tipo de gente, e aquilo que eu faço é uma expressão daquilo que eu sou, e quando eu faço aquilo que desagrada a Deus, eu transgredi a lei, eu ofereço um sacrifício. Eu mato um animal para compensar a minha transgressão. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é o seguinte: os sacrifícios não aperfeiçoam e nunca aperfeiçoaram. É mais ou menos assim, eu sacrifico, mas eu continuo sendo o mesmo tipo de gente. Eu sacrifico, mas assim, exteriormente está bonito, mas por dentro está complicado. Sabe aquele ditado? Por fora bela viola, não é assim que fala? Por dentro, pão bolorento. E é isso que é a religião. É uma prática religiosa, ritualística, alimentada por uma mentalidade religiosa legalista, mantém pessoas escravizadas e mantém pessoas no mesmo lugar. Uma prática religiosa, ritualística, alimentado por uma mentalidade religiosa legalista, mantém pessoas escravizadas e mantém as pessoas no mesmo lugar. Qual é a minha religião? A minha religião é obedecer esses mandamentos. E o que você faz quando você não obedece? Eu ofereço um sacrifício. E qual é a sua religião então? Não, minha religião é obedecer, não obedecer, oferecer sacrifício. Só que mais do mesmo me deixa exatamente no mesmo lugar. Albert Einstein. É tolice você querer fazer a mesma coisa e encontrar resultado diferente. É tolice você vir para o Viva Saudável e continuar comendo pudim. Amém, Márcia Boteon? Onde está a Márcia Boteon? Tá lá. O Du está aqui também, ó. Então, amanhã, terça-feira começa, né? Eu vou vir aqui inaugurar a malhação, vou chegar chegando aqui. Mas eu estou na disciplina aí, treinadora. Estou na disciplina. Então não adianta você ir na academia, comer pudim e achar que isso vai resolver, não vai. Ó, tem que fazer o cardio, ele está falando assim. Ó. Mais do mesmo todo dia me deixa exatamente no mesmo lugar. Essa é a antiga aliança, conforme o autor a Hebreus, ele está escrevendo para nós, leis, tentativas de obediência, frustração, culpa e sacrifício. É esse que é o ciclo. Leis, tentativa de obediência, frustração, culpa e sacrifício. A vida é essa. Leis, tentativa de obediência, frustração, culpa e sacrifício. Irmão, a Santa Ceia, ela não pode ser para você um checkpoint. Que você chega aqui de domingo, faz uma oraçãozinha mequetrefe, participa do corpo de Cristo e na segunda-feira você volta para a baderna. Mais do mesmo te deixa no mesmo lugar. Mais do mesmo te deixa no mesmo lugar. Essa dinâmica, esse mecanismo, diz o autor aos Hebreus, isso é impossível de aperfeiçoar aqueles que se aproximam para adorar. A gente chega, tenta resolver aqui uma DR com Deus no momento da Santa Ceia e o resto do mês é aos trancos e barrancos. Não vai. O Evangelho é outra coisa. Evangelho é outra coisa.
A nova aliança é outra coisa completamente diferente. Por isso que o autor aos Hebreus disse assim, diz que Jesus Cristo, o sumo sacerdote, trazendo benefícios para nós, ele entrou em um tabernáculo, feito não pelos homens, mas pertencente à nova criação, e por meio do seu próprio sangue, não sangue de animais. Ele ofereceu um sacrifício de uma vez por todas, e obteve a redenção completa, completa. Isso é a nova aliança. Ofereceu um sacrifício, irmão, de uma vez por todas. Acabou o sacrifício. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Aplauda o Senhor. Já imaginou? Sumo sacerdote, um tabernáculo não feito por mãos de homens, não dessa criação. Agora, Hebreus, isso aqui eu estou falando, quando eu falo aqui de Hebreus capítulo 9, que eu estou falando da velha aliança, é a Hebreus capítulo 9. Agora, se você pegar Hebreus capítulo 8, onde está descrita com todas as letras e desenhada para você o que é a nova aliança. Porque Hebreus capítulo 8 faz uma referência de Jeremias capítulo 31. E o que diz Hebreus capítulo 8? Porque eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Lá o profeta Jeremias já estava falando disso. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram fiéis na minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Essa é a nova aliança. E não ensinará cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo, vem, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei jamais. Qual é a nova aliança? A nova aliança é, porei a minha lei na sua mente e os meus mandamentos em seu coração. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. A nova aliança é um relacionamento que implica uma transformação interior profunda através da pessoa de Jesus Cristo. Essa é a nova aliança. Não é a lei que está do lado de fora. Não é algo que eu devo me submeter. É algo que está dentro de mim. A nova aliança é isso. Esse relacionamento, meu irmão, essa transformação é uma promessa de Deus desde os profetas de Israel. Todos os profetas de Israel falou dessa promessa da aliança, dessa mudança, dessa transformação. Porque o povo no Velho Testamento era igual a estátua de jardim. O que é a estátua de jardim? Já viu aqueles leão de pedra em jardim? Aqueles anjinhos de jardim? Duende. Fica passando água ali durante anos, mas continua de pedra. Isso é velha aliança. Olha o que diz aqui o profeta Ezequiel no capítulo 36, verso de número 15. Darei a vocês um coração novo. Eu porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Lembra das palavras do apóstolo Paulo? Diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos e filhas de Deus. Isso é coração novo, isso é mente renovada. Já ouviu a expressão metanoia? Metanoia é essa transformação. Então aqui, hoje de manhã, e na palavra de Deus, nós estamos diante de dois modelos de espiritualidade. Nós estamos aqui diante de duas maneiras, dois modelos de relacionamento com Deus. Um modelo que coloca Deus, a vontade de Deus, os benefícios de Deus, os favores de Deus, a graça de Deus e o amor de Deus do lado de fora. Do lado de fora. E principalmente a lei, os mandamentos e as ordenanças de Deus. E também aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Sacrifício, obediência à sua vontade é o que fazemos.
É por isso que esse modelo do lado de fora, o profeta Isaías vem e diz o seguinte: eu lamento muito, porque esse povo, né, essas canções, o povo, são bonitas, mas o seu coração está longe de mim, porque é a religião daquilo que fazemos para Deus e esperamos de Deus. E fala sério. E a gente não é assim? Muito tempo de igreja, não sou reconhecido, estou aqui, o Senhor sabe, né? Quando a gente chega com uma demanda muito grave diante de Deus, né? Primeira coisa que sai na nossa boca, a oração diante de Deus, é assim: o Senhor sabe, né, Senhor, o que eu tenho feito, né? É igual aquele filho que ficou dentro da casa do pai, que não amava o pai coisa nenhuma. Isso é velha aliança. A velha aliança é assim: quando você vê uma demanda diante da sua frente, a primeira coisa que você lembra é aquilo que você já fez. Isso é velha aliança. Porque o filho que fica em casa, ele chega para o pai e fala o seguinte: o Senhor sabe, hein, o que eu tenho feito. Eu tenho andado na tua presença, eu tenho feito tudo correto, eu tenho feito isso, eu tenho sido leal ao Senhor, eu tenho sido isso, eu tenho sido aquilo. Aí já coloca a cartilha do que fez, né? Mas esse filho, na realidade, não ama o pai coisa nenhuma, ele quer controlar o pai. Às vezes nós queremos ter um relacionamento com Deus de velha aliança, nós queremos controlar Deus. Nós queremos controlar. Aí nós temos a nova aliança, que Jesus traz para nós os benefícios que agora estão presentes e disponíveis. Um novo coração, um novo entendimento. Deus não está mais do lado de fora. A relação com Deus é uma espiritualidade, é um caminho, é uma experiência religiosa que não acontece do lado de fora. Não tem a ver com aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, tem a ver com o tipo de gente que nós somos. É por isso que está dentro. Porque está dentro de nós, tem a ver com aquilo que somos. A questão não é o tipo de fruto que a gente produz, é o tipo de árvore que a gente é. Porque às vezes o tipo de fruto que a gente produz é bonito por fora. Por quê, irmão? Porque já disse que o joio é parecido com o trigo. A questão é que performance religiosa pode ser manipulada, pode ser falseada. Oh, glória! Né? Vai cumprimentar o irmão. Oh, Deus! Você sabe que existem as modas dentro das igrejas, né? Existia um tempo na igreja que as pessoas só oravam assim: Deus de Abraão, Deus de Jaque e Deus de Jacó, perante cuja face estou. Aleluia! Todo mundo orava assim. Era um lance assim, sabe? Aquele negócio assim: eu estou diante do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Aí depois de um tempo na igreja, veio uma galera assim querendo mostrar intimidade com Deus, sabe? Tipo assim, não orava Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Papai do céu, estou aqui, o Senhor sabe, tipo assim, aquele lance assim, sabe? Sou íntimo, estou junto, tá? Aí virou modinha também. Aí depois aconteceu um mover espiritual na igreja no Brasil que era uma coisa terrível. Os caras só oravam assim, ó: oh Deus, aleluia! Era um negócio assim que, sabe? A Bela, já orou assim, Bela? Assim, Senhor. Performance religiosa pode ser manipulada. Performance religiosa pode ser falseada, pode ser tudo. Mas agora um coração novo não. Não é possível. É de dentro. É uma nova aliança. Por isso que Jesus ele falou que nós devemos nos aproximar do pão e do vinho, do seu corpo e do seu sangue. Jesus está falando: se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não terá vida. Você pode ter um negócio aí, bonito por fora, mas por dentro pão bolorento. Como diz o Mateus aqui, a gente fica enfeitando o chiqueiro para a gente poder se sentir confortável, mas no fundo a gente continua no chiqueiro. Palavras de Jesus, vou ler para você: em verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue,
não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. João 6,53. A nova aliança é isso, meu irmão. Tem essa comunhão com Cristo. Aí nós podemos repetir, porque se nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós podemos repetir aquilo que o apóstolo Paulo fala: não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Naquele momento que você tem vontade de dar uns gritos lá, perder, aí você fala assim: não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Quando você tem vontade de matar alguém, você: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Aí você chega naquelas orações para Jesus e fala assim: Jesus, eu quero colocar essa pessoa na tua presença. Aí Jesus fala assim: faz isso mesmo, meu filho, é melhor, porque para ser o tipo de gente que você é, você não precisa matar ninguém não, deixa que eu cuido. Aí a gente sabe o que Deus é? Ele é misericordioso e bondoso. Por isso que Jonas, tem um livro do Tim Keller que ele fala assim, né? O profeta pródigo, ele ficou com raiva porque Jesus usou de misericórdia com os inimigos dele. Mas que cabra ruim. O cara ficou com raiva. Tendo essa comunhão com Cristo, nós podemos dizer: por quê? Não é o que eu faço, é quem eu sou. Não é o que eu acredito, é quem eu sou. Não é o ritual que eu participo, é quem eu sou. Sacrifícios e rituais, a lógica legalista moral na relação com Deus, baseada em mandamentos, nos mantém nesse ciclo de frustração, culpa, frustração, culpa, frustração, culpa. Em outras palavras, a gente continua de pedra. O que Jesus vem trazer para nós é uma experiência profunda com Ele. O seu coração já não é mais de pedra, e essa experiência com Cristo nos afeta profundamente, e afeta a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de agir, os nossos afetos, as nossas disposições, os nossos desejos. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada espiritual, ela tem que ser marcada por uma descoberta, um momento de iluminação, que a gente é visitado ali, e tudo muda. A minha fé, a sua fé, não é aquilo que nós acreditamos. Aquilo que eu acredito é a minha crença, a fé é outra coisa, totalmente diferente. As minhas crenças são as explicações racionais da minha fé, da minha experiência de fé. Os códigos doutrinários, os dogmas em doutrina, é a afirmação daquilo que eu vivo, daquilo que eu sou com Deus. Por exemplo, eu tenho uma experiência. Aí eu chego para o Misael e falo assim: Misael, cara, eu vou explicar para você uma experiência que eu tive. Aí eu explico para você tudo detalhado. Aliás, eu coloco nessa explicação para você, inclusive, os elementos dessa experiência. E você acredita que aquilo realmente foi verdade. Você teve a minha experiência que eu tive? Não. Não. Porque a experiência é uma coisa, fé é outra. Né? Não, ele entendeu, ele compreendeu as minhas crenças, mas ele não teve a mesma experiência. A fé é a experiência, a fé é a conexão, a fé é a interação com a coisa viva, não é a descrição da coisa viva. Então, às vezes, nós temos um relacionamento com Deus baseado na descrição da coisa viva, e não na relação com a coisa viva. A fé é a interação, a explicação, a descrição é o dogma, que explica a experiência. Lembra da conversão do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele era judeu, fariseu, conhecia a lei, né? Perseguidor dos cristãos, era cidadão romano de origem judaica. Ele acreditava que Jesus ele era um falso Messias e que os seguidores de Jesus, que testemunhavam a ressurreição de Jesus, estavam iludidos, perseguindo e pervertendo a religião judaica. Um belo dia, Paulo está na estrada de Damasco. O que acontece com Paulo? Uma iluminação, uma revelação, e a voz veio: por que você me persegue? E ele pergunta: quem é você? Na realidade ele pergunta: quem és tu, Senhor, o que queres?
E aí o seguinte, e aí o que Paulo fala? Paulo agora ele vem descrevendo as cartas, Paulo vem explicando, Paulo vem trazendo resposta. Aliás, era Saulo e ele se tornou Paulo. E a partir dessa experiência com Cristo, a partir dessa conexão com Jesus, o apóstolo Paulo começa a descrever isso. Quem é esse Jesus? De onde esse Jesus veio? Ele sendo fariseu, judeu, ele conhecia os profetas, conhecia a história. E ele vai buscar nas escrituras judaicas falar a respeito do Messias, de Nazaré, que morreu, que ressuscitou, que foi crucificado. E Paulo ali, ele está dizendo o seguinte: é isso aí que eu acredito. E a maneira como ele explica e ele descreve quem é Jesus, porque ele morreu, e o que Paulo vai fazendo nas epístolas? Paulo vai compondo o seu universo de crenças, mas uma pessoa pode saber tudo sobre a experiência, sem nunca ter tido a experiência. Eu posso saber tudo sobre John Lennon, sem nunca ter conhecido John Lennon, e acreditar que tudo foi verdade. Eu posso saber tudo sobre a nossa estrela, o Sol, e não me colocar debaixo e ser afetado pela realidade do Sol. A fé, meu irmão, é relação com a realidade. Mais do que isso, há um teólogo alemão que diz o seguinte, que fé é estar possuído por uma realidade que capturou você de maneira irresistível. Fé é você estar possuído por uma realidade que capturou você de maneira irresistível. Isso é fé. Crença é outra coisa. No nosso dia a dia, a fé é sinônimo de acreditar. Não. Acreditar é da ordem da crença. A fé é da ordem da experiência. Não temos aqui o nosso encontro de fé? Porque quando eu falo encontro de fé, é um encontro onde você pode ter uma experiência e não uma explicação lógica. Isso que é um encontro de fé. Que, aliás, quinta-feira nós vamos começar 8 decisões no nosso encontro de fé, sobre experiências de homens de fé. No popular, quando a gente pensa sobre fé, é meio que pensamento positivo, sabe? Fé assim é torcer muito para que uma coisa aconteça. A pessoa chega para você e fala assim: ó, eu vou lá fazer uma entrevista. Cara, vai na fé. Ó, estou junto com você. Pensamento positivo, vai dar certo. Para as pessoas, fé é isso. Fé é torcida. Fé é querer que uma coisa muito aconteça. Fé é acreditar. Vai na fé. É uma crença, é um otimismo, é uma torcida. A gente não sabe muito descrever bem o que é fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Na Bíblia Sagrada, fé é muito sinônimo de confiança. E confiança tem a ver com relação. A fé é uma confiança que me coloca em contato com uma realidade. A fé é essa rendição, é essa entrega. Por quê? Porque na tradição cristã, inclusive, a verdade, ela não é uma ideia. A verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se você não tiver em contato com a relação com essa verdade, não com a teoria, você ainda não conheceu Jesus. Você é amigo dos crentes. Você vem no culto fervoroso da energia boa, sabe? Pessoas às vezes acabam o culto aqui, me encontram e falam assim: nossa, pastor, que energia nesse culto. Amém, irmão? Ô, glória! Boa! O culto tem que agradar a Deus, tem que ser exponencial mesmo. Nós estamos diante do Pai Eterno. Então é o seguinte: Deus é uma pessoa, Deus é o Criador que veio no nosso mundo, na pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus Cristo é crença em Jesus Cristo, é relação de confiança com Jesus Cristo. Inclusive Tiago, ele fala o seguinte, olha que interessante, Tiago fala assim: você acredita em Deus? Você acredita? Aí a pessoa fala: eu acredito. Aí o Tiago fala assim: e daí? O diabo também acredita. Você acredita? O diabo também acredita. Tiago, às vezes ele fala assim: mostra-me a tua fé sem as suas obras, porque com as minhas obras eu mostrarei a minha fé. Ah, pastor,
Hã? Mas a gente não é salvo por fé, a gente não é salvo por obras. É correto, só que é o seguinte: quando Paulo fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, eu vou explicar para você como que funciona esse negócio. Vem aqui, Mateus. Rápido. É assim, irmão, ó, a cruz está aqui. E o apóstolo Paulo está aqui, do lado de cá da cruz. Aqui existe uma conversão. E nessa conversão acontece o quê? Você tem que saber, você é crente. Acontece justificação, porque o sangue de Cristo foi derramado e pagou a minha conta, do papagaio que estava na prateleira do diabo. Acontece a regeneração, eu sou feito uma nova pessoa. E acontece a adoção, Jesus pega a minha mão e segura a mão de Deus e me reconcilia com Deus. Daí a palavra religião, a palavra religare. E isso aqui que acontece, ó, tem uma doutrina que é chamada de, não vai na academia, dá isso mesmo. Eu ficaria aí o dia inteiro. Das ferramentas que o Espírito Santo usa para que eu possa fazer isso aqui. Isso aqui é graça. Não existe nada que eu possa fazer para merecer a cruz. É por isso que Paulo fala, pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que Tiago, ele está falando para você do lado de cada cruz. Tiago passou pela cruz. É por isso que o apóstolo Paulo fala também, obrigado, filho, Deus abençoe. Dá um beijo nele, é muito carente ele. Ele deita no sofá, coloca as pernas em cima de mim e da mãe, vai para a nossa cama e fica encostado, e tem que ficar tocando assim, é assim, Sofia? Tem que ficar encostando, tem que ficar encostado. Então Tiago, ele passou pela cruz, e Tiago está falando, mostra-me a tua fé, sem as suas obras, que com as minhas obras eu mostrarei minha fé. E o próprio apóstolo Paulo também, depois ele fala assim, a graça de Cristo para comigo não foi em vão. Porque a graça, irmão, não é algo que está somente em Deus, está em mim também. É por isso que nós temos os nossos espinhos, as nossas lutas, as nossas deficiências, os nossos perrengues na vida, e essas coisas às vezes Deus nem tira, para nos manter de joelho, na dependência, na comunhão e clamando por Ele, porque se tirar você vai achar que você é vaso de ouro. Mas a graça também me dá esse poder, para que eu possa me colocar diante de Deus, e essas dificuldades não definir quem eu sou, quem vai definir quem eu sou é a graça de Deus que me alcançou. Tiago, ele diz, a questão é, você confia, você se rende, você se entrega, você abandona essa sua relação. Então é uma experiência de fé. Eu gosto de pensar que nós devemos falar com Deus acreditando que Ele existe de fato. Aquilo que eu acredito é minha crença, mas a minha crença muda. Crença muda, irmão. Crença às vezes é ressignificada, crença fica obsoleta. A minha crença, inclusive, ela é atualizada. Quer ver um exemplo? Quando eu me batizei, eu acreditava em um monte de coisa, que hoje eu não acredito mais. Entendeu? Porque eu fui crescendo, eu fui amadurecendo. Por exemplo, assim, eu não entrava na sala quando as irmãs do coque estavam orando. Porque eu pensava assim, se eu entrar vai ser paulada. Então eu já nem entro. Hoje eu entro. Irmão. Olhava a irmã lá de longe, já, aquela ali tem que ficar longe dela, porque você chegar perto dela. Fé de outra ordem. Fé é uma experiência de relacionamento com a pessoa, e na minha experiência com Deus, ela tem nome, o nome é Jesus Cristo, isso é evangelho. Isso é a nova aliança. Isso é evangelho. Eu ouço muita gente dizer, pastor, eu não consigo perdoar. Eu gostaria de ouvir as pessoas mais vezes dizer assim, eu não consigo não perdoar. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento. Eu gostaria de ouvir pessoas dizendo mais assim, eu não sei o que acontece comigo. Eu sofro de tanto que eu me compadeço.
Eu tenho compaixão das pessoas, eu compreendo, eu entendo as pessoas, porque eu já passei por isso também. Eu sofro com elas, eu tenho misericórdia delas. Eu gostaria de ouvir mais pessoas dizendo assim: poxa vida, eu não consigo não doar. Porque quando eu vejo uma necessidade, eu vou dormir pensando naquilo, cara. Eu vou dormindo, será que aquela pessoa vai ter a luz na casa dela? Será que está faltando alguma coisa? Como que está aquelas crianças naquela casa? Eu gostaria de ouvir mais isso, irmão. Como que está aquele adolescente que chega ali, você olha para o pé dele, o tênis parece que comprou quando ele fez o pé, os dedos estão saindo para fora. Às vezes eu vejo umas coisas e me consomem. Uma necessidade, um negócio, sabe? Porque nós somos muito uma igreja do me dá, 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 eu quero mais, 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 eu quero mais. É a minha necessidade, é o meu prazer, é a minha vida, é tudo meu, é o 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 meu. A gente adquire uma coisa, já está pensando em outra, já está pensando em outra, já está pensando, aqui vai. Eu vejo uma necessidade, eu me sinto responsável. Cristo é o centro, essa é a nova aliança. A nova aliança, entenda, Cristo é o centro. Nós somos uma geração nós queremos muito ser servido. Muito ser servido. Eu vim ensaiar, está tudo pronto? Não, então já vou embora, tchau. Que eu estou avisando desde semana passada que eu vim ensaiar, ninguém fez nada, então tchau, vazei, fui. Isso é igreja, irmão. Que relação com Deus você tem? Que relação é essa? Que tempo é esse? Que a gente vê a necessidade, vira as costas, passa ao largo, faz de conta, finge em demência. Não é necessidade de ir na igreja, não. É lá na sua vida onde Deus tem colocado você lá. Você finge demência, fica fingindo demência. A pessoa chega, compartilha uma necessidade para você, você não tem coragem de orar. Chega e fala assim: é mesmo, né? Os dias estão difíceis mesmo, né? Complicado isso, né? E com essa política, então, você nem fala, nem imagina. Está complicado, viu, irmão? Complicado, hein? Comer da carne, beber do sangue, participar da morte e ressurreição e da vida de Jesus é uma relação profunda que nos transforma. A Bíblia diz: lá onde a junta de medulas são misturadas, onde a palavra de Deus é viva, mexe completamente na gente e faz da gente diferente, nos conduz a Cristo. Essa é a nova aliança. Essa sua obsessão de querer ser perfeito para Deus, isso é uma ofensa à graça de Deus. Porque a fé é uma experiência. Então, meu irmão, ou a gente vive uma relação com Deus autêntica. A pastora Márcia falou hoje de manhã, né, sobre serviço, né? Servir, humildade e serviço. Humildade e serviço. E o que Jesus fez? Jesus, ele ensinou na prática. Ele chegou, cingiu, amarrou a toalha na cintura, pegou a bacia, pegou aqueles pés lá, começou a lavar. Senhor, que é isso? Não. No reino de Deus, irmão, no mundo aí fora, eu não sei como funciona. Esses diretor de empresa, quando chega assim, chama auditoria, né? ISO, né? ISO 50.000. O cara vem dos Estados Unidos, vai fazer o ISO 50.000, hein? Deixa essa empresa aqui tinindo, passa a cera aí, cuida, botou aí, tá, o cara tá chegando. No mundo corporativo é o seguinte: quanto mais você sobe, mais você tem gente para te servir. Quanto mais você sobe, mais você tem gente para babar em você. No reino de Deus é assim. Deus te abençoou. Abençoou mais um pouquinho. Abençoou mais um pouco. Abençoou mais um pouquinho. Aquele dentre vós que quiser ser o maior, que sirva a todos. Se Jesus, o Pai, o Filho do nosso Pai eterno, serviu a todos, eu quero convidar você que frequenta a igreja há algum tempo, fazer a seguinte pergunta: onde eu estou? Frequentando essa igreja há 10 anos? Relacionando a minha vida com Deus baseado naquilo que eu conheço, na minha crença,
ou eu tenho uma relação íntima com Deus? Vamos ficar em pé nesse momento? Quero convidar o grupo de louvor aqui. Mais do mesmo me deixa no mesmo lugar. É tolice querer fazer a mesma coisa e encontrar resultado diferente. Eu quero convidar você, eu quero desafiar você a aprofundar o seu relacionamento com Deus. Eu quero desafiar você a conversar mais com Ele. Pastor, como que eu vou saber então que a minha experiência com Ele é uma experiência de fé? É muito simples. Dallas Willard, ele diz o seguinte, que oração é uma conversa ininterrupta que eu tenho com Deus a respeito de coisas que nós fazemos juntos. E nessa conversa ininterrupta com Deus a respeito de coisas que vocês fazem juntos, você vai se relacionando, você vai conversando, e você vai confiando, você vai descansando mais. Aí você sai daqui agora e fala assim: Senhor, eu vou para casa, me conduz. Senhor, me guarda. Senhor, minha filha ficou lá em casa, toca o coração dela. Senhor, meu amigo não esteve no culto hoje, onde será que ele está, Pai? Cuida dele. Amanhã cedo você levanta para trabalhar e fala assim: Senhor, eu vou trabalhar, minha família está ficando em casa, Pai, me conduz. Senhor, eu vou entrar dentro daquela empresa, Senhor, que eu quero ficar com o meu radar espiritual ligado, porque pode acontecer coisas ali que está fora do meu controle, eu dependo de Ti. Por isso que Paulo fala que é possível você orar sem cessar. A gente, irmão, tem que ter essa consciência espiritual que Deus está. Estava conversando essa semana isso com meu sobrinho, ele falando das experiências dele, o Alan, das experiências dele, da consciência de pecado e de entristecer o Espírito Santo. Ele falou: tio, esse negócio é muito louco, porque agora eu não consigo mais, eu estou compreendendo o que é isso. Eu falei: então, isso é a consciência de que Deus está. Lembra quando você era pequena, Giovana, e que você ia atravessar a sala, sua mãe fala: ó, seu pai está com visita, cuidado, passa devagar. Aí como que você passava na sala? Nós temos que ter essa consciência, irmão, que Deus está. Deus está na sua sala quando você liga aquela televisão. Deus está na madrugada quando você fica naquela sala junto. Deus está com você quando você assina aqueles contratos lá. Deus está quando você muda o valor da nota fiscal. Deus está. Isso é uma relação, muda, isso muda. Agora, do lado de fora fica muito fácil. Do lado de fora, Senhor, o Senhor sabe que eu andei dando umas vaciladas aí, então, mas eu vou no culto de ceia, eu vou consertar tudo. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente deveria fazer a oração do publicano todo dia quando a gente levanta. Qual é a oração do publicano? Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. A gente acha que essa oração, ela é feita só quando a gente converte. Ah, encontrei a Jesus. Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. Na outra semana, a gente está fazendo a oração do fariseu. O Senhor sabe que eu tenho andado na tua presença, o Senhor sabe o tipo de pai que eu sou, o Senhor sabe. Aliás, a gente até fala, né? Quando a pessoa fala assim: nossa, os seus filhos são pessoas extraordinárias, né? O que a gente fala? Mas você não sabe o que eu já passei, viu? Tem que estar junto ali, tem que estar junto, tem que, parece que sim, alguma coisa que eu fiz para dar certo. Não, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Curve a sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, essa manhã, diante de tantas palavras proferidas nesse altar, desde o nosso culto das 7:30 da manhã, a respeito de um relacionamento autêntico, profundo, claro, de uma experiência de fé que nós temos contigo, Senhor. O que nós temos não é teoria, Pai, porque hoje conhecer as Escrituras, ó Pai, diante da facilidade que nós temos da internet e profundos conhecedores, teólogos, em que nós temos acesso, ó Pai,
mas nos leva, Pai, além, porque nada nesse mundo pode nos purificar, que é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Senhor, eu não quero viver na velha aliança, eu não quero viver com meu coração de pedra, eu não quero viver com minha vida baseada em frustrações semanais, em que eu chego e faço alguma coisa para aliviar minha consciência diante da Tua presença. Eu quero viver um relacionamento contigo, Pai, para que eu possa crucificar o eu, e que Tu cresça cada dia na minha vida. Nós oramos assim, como comunidade, em nome de Jesus, amém, Senhor.